Oi, meu pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo em português. Estou aqui com uma convidada especial, ela se chama Beatriz. Então, vou passar a palavra para Beatriz se apresentar. Olá, pessoal, eu sou a Beatriz, eu sou professora de inglês e francês e eu faço vídeos no meu canal que se chama Método Autodidata sobre aprendizagem de idioma. Então, aplicativos, métodos para aprender outros idiomas. No momento eu estou aprendendo alemão e mandarim, então também compartilho um pouco do meu progresso e como está sendo aprender esses idiomas no canal. Muito legal. Então, a Beatriz, você me falou que mora em Portugal, né? Então, eu achei muito interessante a Beatriz contar um pouco de como é a experiência de morar fora do Brasil. Então, eu morei a primeira vez fora do Brasil na Inglaterra, mas foi por um pouco tempo, só um semestre. Depois eu voltei pro Brasil e agora faz 2 anos que eu moro em Portugal, em Porto. Eu gosto bastante de morar aqui. O Porto é um pouco mais fácil para brasileiros se adaptarem do que a Inglaterra, porque encontram muita comida brasileira, é o mesmo idioma. Claro que tem as diferenças, mas continua sendo o mesmo idioma. O clima não é tão frio quanto morar na Inglaterra. Eu gosto bastante, claro que dá saudade de muitas coisas do Brasil. Sempre quando eu posso eu vou visitar. Mas é uma experiência muito boa. Eu trabalho como professora aqui também, então eu continuo na mesma área que eu trabalhava no Brasil. E eu gosto bastante. Uma coisa que eu gosto de morar aqui é porque é mais fácil de encontrar pessoas de vários lugares diferentes. Onde eu morava no Brasil era uma cidade menor, então não tinha esse cenário mais internacional, digamos, né? Aqui eu faço amigos de vários lugares e acabo aprendendo muito com isso também, de outras culturas, não só da portuguesa. Achei muito legal isso. Então, você falou que você foi para Inglaterra primeiro, então foi para aprender inglês ou já falava inglês? Eu já falava inglês, eu já era professora de inglês, na verdade, no Brasil, quando eu fui para Inglaterra pela primeira vez. Eu fui porque eu gostava, eu tinha muito interesse, eu gostava muito das músicas e tinha muita vontade de conhecer. Então eu fui uma vez para conhecer e depois eu fui para ficar um pouco mais de tempo. E então foi isso, eu já falava inglês quando eu fui para lá. Me conta um pouco como que foi a aprendizagem de inglês no Brasil e uma vez que você chegou na Inglaterra, né? No Brasil, eu escutava muito, muito, muito inglês, porque eu gostava muito de séries britânicas e americanas também, mas eu ouvia muito o inglês britânico, então não foi um susto muito grande quando eu cheguei na Inglaterra. Acho que muitos brasileiros, a gente é acostumado a ouvir mais o americano e acabam levando um susto com os outros sotaques. Mas eu aprendi sozinha, então lendo bastante, escutando bastante e conversando com pessoas pela internet também. Na época que eu aprendi, que faz muito tempo, não tinha nem aplicativos, eu não tinha nenhum smartphone. Então, tinha alguns sites, então eu usei alguns sites para tirar dúvidas. O YouTube era muito no começo ainda, então não tinha tanta informação quanto tem hoje. Mas eu consegui aprender sozinha, indo atrás e buscando, então eu via muitas séries e falava com outras pessoas. Então, quando eu fui para a Inglaterra, não foi um susto tão grande, porque eu já estava acostumada a falar com britânicos pela internet e também a ouvir nas séries. Achei muito legal. E você falou uma coisa que eu fiz igual também, falar com pessoas nativas, né? Por aplicativo, você fez a mesma coisa, recomendo fazer isso. E outra coisa, você falou também que fala outros idiomas. Você pode falar quais são esses idiomas que você fala? Além do inglês, eu falo espanhol e francês. Então, esses são os que eu considero que eu falo. E aí tem 2 que eu estou aprendendo, que é o alemão e o mandarim, que ainda estão mais no básico. Então, só sei coisas básicas por enquanto, mas estou tentando aprender mais. Muito legal. E você poderia dar a dica que ajudou você mais a aprender os idiomas? E, qualquer idioma dessas que você falou que estava aprendendo, né? Para mim é contato com o idioma. Então eu gosto de ter um material para seguir como uma aula, pode ser um livro ou aula online, alguma coisa assim. E gosto de ter muito contato, então séries, músicas, vídeos. Então eu entro assim totalmente na cultura
mesmo sem estar no país, eu tento fazer uma imersão dentro de casa. Quando não é possível viajar, então ter muito contato. Porque assim, eu acho que se a gente só vê a aula, a gente aprende as regras, mas não escuta o idioma de verdade. Então, escutar o idioma é muito importante. Então, eu gosto de assistir vídeos no YouTube, eu gosto de ver séries. O máximo que eu puder ter de contato com o idioma, isso que me ajudou. Foi o contato com o idioma mesmo sem sair de casa. É, isso mesmo que eu fiz também, ter contato o mais possível com o idioma, né? E assim como você falou, muitas pessoas acham que você tem que viajar para aprender bem, né? Mas você falou mesmo, você tive muito contato com o idioma, assistindo séries, escutando música, então você pode fazer essas coisas mesmo falando com pessoas por aplicativo, né? Você pode fazer todas essas coisas e reforçar a imersão cultural sem sair do país, né? Sim, eu não tinha como, né, quando eu era mais jovem, viajar. Então eu tentei o que eu podia fazer a imersão no Brasil mesmo para aprender. Todos os idiomas que eu aprendi foram quando eu morava no Brasil. Agora eu estou em Portugal e estou aprendendo outros 2 idiomas, mas não é um idioma daqui, né? De outro lugar eu estou fazendo a imersão em casa. E aí, quando eu viajo, é aquela sensação de, tipo, agora eu já botando em prática o que eu estava aprendendo online, mesmo que eu já pratico, às vezes, online com outras pessoas, mas já tá no país já sabendo um pouco sobre o conteúdo, né? Sabendo um pouco sobre o idioma já. Achei muito legal. E outra coisa que queria saber a diferença, porque no Portugal, por exemplo, eu sei que os portugueses falam bem inglês. Então você consegue ver um pouco a diferença cultural, por exemplo, de influência inglesa no país, porque eu sei que o Brasil também, por exemplo, as músicas que escutam os brasileiros são mais do Brasil mesmo, né? América Latina, pode ser também inglês, mas eu acho que nem tem tanta influência inglesa ou americana em questão de músicas, como, por exemplo, em países europeus, porque, por exemplo, na Alemanha, escutamos basicamente só músicas americanas. Então, o pessoal já desde cedo, desde jovem, é muito acostumado a escutar inglês falado. Então, eu acho que em Portugal também é um pouco parecido. Você pode falar mais sobre isso? Exatamente. Não só com as músicas, mas também com dublagem de filmes e séries. Isso. No Brasil, a nossa mídia é muito grande. Então, nós temos tanto a nossa mídia nacional, a TV brasileira é muito forte, também as músicas brasileiras. Então, a gente não tem tanta necessidade, digamos, de importar de outros lugares, né? Portugal, como é um país menor, não tem tanta produção de mídia, a gente escuta muito mais coisas de outros lugares aqui. E também não são todos os filmes, a maioria dos filmes não são dublados em português de Portugal, então só os filmes infantis. Então quem já sabe ler e escrever, normalmente já vai estar vendo filmes em inglês, só com legenda, em português não dublado. E no Brasil, tudo é dublado. Então é difícil, assim, ir no cinema e ter a versão original do filme. Geralmente é a última sessão, mais tarde. Então, pra quem quer ver inglês, é mais difícil de ter o contato dentro do Brasil, porque a gente não tem esse costume por a nossa mídia ser muito grande, muito influente. Até, às vezes, influência até em Portugal. Eu vejo alguns portugueses escutam músicas brasileiras, veem as novelas brasileiras, porque a mídia daqui é menor, então eles consomem mais mídias estrangeiras do que no Brasil. Então isso acaba influenciando também no contato com o idioma. Então eu acho que muitos portugueses acabam falando inglês por ter esse contato desde cedo. E no Brasil a gente já é mais focado nas nossas próprias mídias, nas nossas novelas, nas nossas músicas. Então não tem tanto contato, tem que ir mais atrás se quiser ouvir inglês no Brasil. É isso mesmo, a mesma coisa acontece aqui na Alemanha, a mesma coisa que tem muita influência grande americana, né? Então já
desde muito jovem estava acostumada a ver, por exemplo, as séries da MTV, não dubladas, mas só com legenda, né? Então, sempre estávamos acostumados a ouvir como o inglês é falado. Então, e as músicas também. Eu lembro com 10 anos, já cantava músicas em inglês, né? Aqui é normal. Então, porque aqui, por exemplo, antigamente a música alemã não era muito popular. Alguém cantar em alemão, né? Então não era muito assim com sucesso. Normalmente os cantantes que cantavam alemão não tiveram muito sucesso. Mas porque tudo era de fora, tudo que era cool, que era, né, era de fora, era música americana, toda a influência americana. Mas hoje em dia já tem uma mídia mais, por exemplo, de músicas mais alemão. Então agora, hoje em dia, tem muito mais cantantes que reforçam isso, a identidade também de cantar em alemão, porque antes tiveram esse estigma que o alemão é feio, né? Não é muito lindo de ouvir e de cantar menos. Mas hoje em dia isso já mudou, essa ideia. Então, foi muito bom saber sobre sua experiência. E então, eu recomendo o canal da Beatriz para aprender não só inglês, mas também de metodologia de outros idiomas, porque eu achei muito, muito legal. Ela faz também muitas coisas que eu faço também. Vou deixar o link do canal da Beatriz aqui embaixo. E muito obrigada por ter assistido e até a próxima vez. Tchau! Muito obrigada, tchau!